Bom, mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Espero que vocês todos, né, todos e todas estejam bem. Então, hoje, né, 14 de setembro, né, chegamos aí, passamos né, da metade, né, do período do calendário especial, né, da primeira etapa. Lembrando que o calendário vai se encerrar, né, em 10 de outubro. Aqui às 16 horas, tá? Para finalizarmos os conteúdos de acordo com o plano de ensino, tá? Bom, aí depois a Liane entrou. Aí depois eu vejo aqui, né, quem que eu não pus presença ainda para colocar. É importante, então, quem for entrando, colocar o boa tarde aí, né, para me ver que entrou, para me colocar a presença depois, tá? Bom, antes de começar o conteúdo, eu queria só confirmar uma questão com vocês. Quando vocês entram na disciplina, né, lá no Moodle, observem vocês que aqui, ó, sempre do lado aqui, ó, tem uma caixinha, que é o quê? Que é onde você vai marcar a partir do momento em que você passou por aquele tópico. Tá? Então, sempre que vocês passarem pelo tópico, concluir o tópico, vocês vão clicar nesta caixinha para marcar que vocês concluíram a etapa, tá? Por que eu falo isso? Porque quando eu chego aqui, ó, para ver, ter a visão geral, ó, então ver, então eu chego aqui, ó, tem muita gente que está em azul ainda, e são questões básicas, lá do início. Então, o que eu estou observando é que talvez não marcou essa caixinha, porque ela não está automática para ser marcada, tá? Então, vocês têm que marcar esta caixinha quando vocês passarem por aquela atividade, tá? Para contar aqui como concluído a atividade, certo? Então, eu peço a vocês que façam isso, né, em todos os conteúdos que vocês já passaram e já concluíram, tá? O único que é automático, se eu não me engano, é os questionários, né? Que vocês fazem aí, concluem e envia, aí é automático né, a informação de que você concluiu, salvo engano, tá? Depois vocês podem até confirmar isso aí para mim, porque eu não tenho a visão de estudante, né? Então, se por acaso não concluir, aí vocês têm que marcar, tá? Lembrando que o questionário né, da semana passada, né, das últimas 2 semanas, na verdade, né, que já nós não tivemos aula, ele está disponível até o final do dia de hoje para ser respondido, tá? Então, até hoje, às 23h55, esse questionário tem que ser respondido, tá? A partir de amanhã, ele já fica fechado e já não permite mais respostas, tá? Então, quem ainda não fez, né? Então, por favor, façam o questionário do tópico 3, tá? Ah, ok, então. Obrigado, Thalita. Bom, então, os tópicos que a gente tinha, né, da semana passada, eu vou fazer da mesma forma, vou comentar, né, fazer um comentário geral dentro dos assuntos, e aí as dúvidas que vocês tiverem a gente vai esclarecendo, tá bom? Então eu vou fazer comentários gerais a respeito dos 3 assuntos, né, que foi a emergência hipertensiva, é, a reanimação cardiopulmonar e a monitoração
medida que vocês tiverem dúvidas, também podem ir fazendo, né? Se quiserem, fiquem à vontade para abrir o áudio, tá? Até mesmo para mim ouvir a voz de vocês, né? Que isso me ajuda também, tá? Para não ter a impressão de que eu estou sempre sozinho aqui falando, e não tem ninguém do outro lado me ouvindo, tá? Então, mas se não quiserem, pode fazer, né? Façam aí pelo chat, tá? Então, o primeiro assunto foi emergência hipertensiva, né? Bom, quando a gente... Ah, um detalhe. O bloco 4K teve um vazamento grande do final de semana. Não sei se vai interferir aqui. Então, eles estão quebrando tudo ali de fora. Se começar a ficar muito insuportável o barulho, eu vou falar com vocês e a gente remarca, enfim. Mas eu acho que vai dar para fazer, tá? Se vocês começarem a perceber interferência muito grande no áudio aí, vocês me avisem, tá? Bom, então o primeiro assunto foi as emergências hipertensivas, tá? Nesse artigo, então, ele faz um apanhado geral, né, de toda, né, a definição, né, de o que é uma urgência hipertensiva, o que é uma emergência, qual é a epidemiologia dessa questão, no seguinte sentido de quem são mais acometidos, né, por essas emergências hipertensivas e quais são elas, né? Então, isso é muito importante quando nós lidamos no ambiente de urgência e emergência, pois, né, é um ambiente onde essas pessoas que passam, né, por essas emergências vão procurar, né, a porta de entrada, né, como o pronto-socorro, a sala de emergência, ela vai ser uma porta de entrada para diversos casos, né? E como a emergência hipertensiva, ela pode e ela está ligada, né? E aí a definição que a gente vai ver ali à frente, né? A um prejuízo, né? A uma alteração em órgãos-alvo. Então, esse paciente que dá entrada num pronto-socorro com uma emergência hipertensiva, ele já está, então, tendo lesões em órgãos-alvo. Que órgãos-alvo? Né? Olho, né? Encéfalo, rim, coração, tá? Então, à medida que a nossa pressão arterial se eleva, né, eu posso ter, então, prejuízos nesses órgãos, tá? Bom, mas vamos lá, aqui eu destaquei, então, alguns pontos do texto, e aí eu vou comentar e vou explicar algo a mais a vocês, tá bom? Me deem um feedback se estão ouvindo, se não, tá? Para mim ter o controle também disso, ok? Bom, como eu disse, né? Então, qual que é a epidemiologia, né, da hipertensão arterial, né? Olha, nesse primeiro parágrafo, na introdução, né? Então, olha, estima-se que 1 bilhão de pessoas no mundo tenham hipertensão arterial. Olha, isso é um quantitativo muito alto, né? Se a gente considera que somos 7 bilhões de pessoas no mundo, 1 bilhão, né, desenvolvendo hipertensão arterial algo muito significativo. E principalmente quando a gente leva essa questão para o atendimento à saúde da população. Por quê? A pessoa tem hipertensão arterial, ela desenvolve comorbidades, né, que sobrecarregam, né, os sistemas de saúde e, claro, né, até mesmo, né, a própria, né, população no quesito de necessidade de medicamentos para tratamento dessa doença, tá? Aproximadamente 1% aí deste 1 bilhão, né, em algum momento da vida, vai ter essa pressão arterial muito elevada, caracterizando essa crise hipertensiva, né? Com ou sem lesão aguda ou progressiva no órgão-alvo. Então, é aquilo que eu disse, olha, então, a minha pressão arterial, ela pode se elevar de uma forma tal, né, de um nível tal, que agudamente, quer dizer, neste momento, eu já tenho início
início de lesão de órgão-alvo. Tá? Eu começo a ter lesões nas papilas oculares, né? No papiledemas, né? Nos olhos. Tá? Eu posso ter prejuízo para a função renal, né? Posso ter prejuízo para a circulação encefálica, tá? Bom, então, ou progressiva, quer dizer, na medida em que talvez eu nem sei que eu tenho pressão arterial elevada, tá? Então, o meu corpo, e a gente tem essas formas de controles endógenos, né? O nosso corpo faz um controle de pressão arterial eficiente, mas muitas vezes as pessoas elas não têm nenhum sinal e sintoma de uma pressão elevada, tá? Só que se mantém durante muito tempo. E essa pressão elevada durante muito tempo, né, faz com que esses órgãos-alvo sejam afetados. Tá? Bom, inúmeros estudos aí, né, estabelecem então a associação da hipertensão arterial com os eventos, né, com os eventos cerebrovasculares, né? Então aí quer dizer, com ai, gente, como que foge o nome assim? Oxi. AVC, veio. AVC, né? Tanto isquêmico quanto hemorrágico, tá? Então, essas alterações cerebrovasculares. As renais, cardiovasculares e oculares ali, né? Havendo aí uma relação contínua e linear entre o valor de PA, né, o valor de pressão arterial e o risco cardiovascular. Então, à medida que nós mantemos ou temos um pico muito alto de pressão arterial, esse risco cardiovascular está aumentado, tá? Bom, esse parágrafo aqui, né, é só para a gente ter ideia de como que o tratamento, né, de pressão arterial ele se avançou nos últimos anos, né? Se a gente tinha lá em 28, né, 1928, que um ano, né, após um evento, né, de emergência hipertensiva, né, 80% das pessoas morriam, né? Hoje, né, esse evento, né, essa condição, né, com as terapias, né, aí, né, com o avanço da terapia médica para esses pacientes, essa mortalidade está em torno de 10% após um ano do evento hipertensivo, tá? Então, mostrando o quão evoluiu o atendimento para essas pessoas e a medicação. Bom, quem são mais, né, incididos, né, tem mais, qual a maior incidência, né, são quem, né? Geralmente as pessoas mais idosas, né, os afro-americanos e também os homens são mais afetados do que as mulheres, né? Então, se a gente chega lá, né, idoso, vou falar como está no texto aqui, tá? Afro-americano e homem, quer dizer, você tem um nexo causal de doença ali muito grande. E aí, quando a gente vê, né, vai para observar o histórico familiar, né, se tem hipertensão na família e tudo isso, isso pode colaborar para essa maior incidência, né, ou esse grupo estar mais em risco ainda, quando eu tenho os fatores familiares também que determinam essa doença, os fatores genéticos, né? Bom, na definição, então, primeiro essa questão, definir o que é urgência, né, diferenciar o que é urgência hipertensiva e o que é emergência hipertensiva. Vocês estão conseguindo ler o texto aí? O texto aparece ou aparece muito pequenininho? Tá pequeno. Vou aumentar então mais um pouco. Ups. Melhorou? Beleza. Bom, então, a emergência hipertensiva, desculpa, a urgência hipertensiva é uma situação, então, com a elevação da pressão,
né, geralmente, né, com a marca da pressão diastólica, tá? Acima de 120 milímetros de mercúrio, tá? Mas sem lesão de órgão-alvo, né, aguda ou progressiva. Aqui, né, a definição, o ponto base de avaliação é a pressão diastólica. Por quê? Porque a sistólica ela pode ter uma variação muito constante, maior, tá? Ela tem uma instabilidade maior, né, de valores. Então, por esta razão, que o padrão de avaliação aqui, né, fica a pressão diastólica, tá? A emergência hipertensiva é a mesma definição né, do ponto de valor de pressão diastólica, também maior ou igual a 120, só que essa pessoa já pode ter lesão de órgão-alvo aguda e progressiva. Tá? Ah, mas como que o paciente me relata, ou como que eu vou suspeitar de que ele está tendo lesão de órgão-alvo? Né? Olha, exemplo, lesões encefálicas. O paciente já pode estar tendo, ou vai se manifestar como, ele pode ter ali um AVC, ou já te relata uma visão turva, tá? Por quê? Também lesão, né, das papilas, né, no olho, né, papiledema, tá? A questão da redução de volume urinário, né? Ou o paciente chega com dor no peito, angina, né? Uma dor no peito que não está vinculada a infarto agudo do miocárdio, mas sim ao aumento exacerbado da pressão arterial, que dificulta a irrigação do músculo cardíaco pelas artérias coronárias, tá? Bom, então essa é a definição. Bom, e aqui ó, é uma observação referente a essa questão de por que se agrava ou que né, chega-se até a emergência hipertensiva, né? Primeiro que tem esse caso das pessoas que não sabem que tem hipertensão arterial, e aí ela vai descobrir só quando ela tem um pico, né, uma crise hipertensiva, tá? Ou você tem aquelas que já são diagnosticadas com hipertensão arterial e por falta de adesão, né, à medicação, né, esses pacientes fazem, então, ou têm as crises hipertensivas, tá? Deixa eu ver se do lado não tem. Aqui, bom, então, quando um paciente chega no ambiente, né, da sala de urgência e emergência, a equipe de saúde, ela tem que fazer todo um histórico dessa hipertensão arterial desse paciente, né? Para ver qual que é realmente o caso que está sendo analisado ali. Então, é o histórico da pressão arterial, do familiar, né? O nível pressórico habitual, se ele tem conhecimento ou não, se existe um controle prévio de pressão arterial, se utiliza a medicação, né? Se o grau, qual que é o grau de adesão, como que ele está, né? Se ele toma as medicações certas, sempre nos mesmos horários, né? Ou não, né? História pregressa, né? Do comprometimento de órgão-alvo. Então, se ele já teve, né? Esses sintomas anteriormente. Então, todo esse histórico da doença é importante nesse momento. É claro que, né? Nós vamos fazê-lo se o paciente está consciente e tem capacidade de nos passar a informação. Se já chega um paciente com lesão de órgão-alvo, que no caso, já com um acidente vascular isquêmico, tá? E ele já chega já desorientado, tá? Ou não chega consciente. A informação, a gente, claro, vai tentar buscar junto ao familiar, né? As pessoas que, porventura, o acompanharam até a unidade de saúde, tá? Mas é muito importante termos esta informação, tá?
é claro que, né, nós não vamos deixar, né, de atender o paciente para ir lá buscar a informação do familiar. Não, é algo que se tem que fazer quando for possível. Então, o atendimento para o paciente de emergência, na emergência é prioritário. Então, a equipe vai atender esse paciente ali naquele momento, né, para avaliar o que está acontecendo, se não existe essa, essa noção ali, né, da pessoa que o levou, tá? E depois, tendo a possibilidade, aí sim checa-se a história, né, o histórico daquele paciente, né, para ter a ideia do que realmente está acontecendo com ele, tá? Bom, os exames complementares aí, né, para essa questão das lesões de órgão-alvo, né, são, olha, o exame de fundo de olho, né, então, para verificar, então, como está, né, os vasos sanguíneos ali do fundo do olho, tá? O eletrocardiograma, tá? Para identificar essas questões de alteração de condução elétrica, né? Se é um infarto ou se é algo referente, ligado, atribuído à pressão arterial elevada, tá? Então, o primeiro a avaliar, né, o primeiro para avaliar as alterações da papila e da retina, né, que é ali o exame de fundo de olho. Pois as hemorragias e os exudados aí, nosso nominho estranho, né, algodonosos da retina e o edema da papila são visíveis ao oftalmoscópio. Tá? Então, quando eu tenho pressão arterial elevada, eu vou ter pequenas hemorragias ali no fundo do olho, porque eles são vasos muito sensíveis. Tá? Então, por essa razão, né, há o exame de fundo de olho. E o eletrocardiograma para ver, né, se o paciente está tendo um infarto, ou se ele tem histórico de infarto ali, ou se essa, a angina, né, a dor no peito que ele está sentindo, está atribuída somente a aumento exagerado da pressão arterial. Ok? Tá tranquilo até aí? Beleza. Bom, aí vamos passar aqui para a classificação. Tem essa questão aqui, né, que a terminologia urgência hipertensiva, né, eles falam que não é adequada, né, a ser usada, né, que acho que deveria ser abolida, né, porque induz os médicos a paciente a sensação de estar numa situação clínica de necessidade de ativação, de intervenção medicamentosa imediata para redução pressórica, né? Mas na urgência hipertensiva, como a gente não tem, pela definição, lesão de órgão-alvo, nem sempre seria necessário ter uma intervenção medicamentosa de imediato. Por quê? Pode ser outras questões que estão associadas a esse pico hipertensivo, tipo a uma ansiedade, né? Então, somente uma redução dessa ansiedade, né, ou do descontrole emocional do paciente, né, que busca um serviço naquele momento, dos níveis pressóricos, uma vez que esse paciente não tenha histórico de hipertensão arterial. Tá? Bom, então a classificação das emergências hipertensivas. Nós podemos ter, então, a encefalopatia hipertensiva, né? A dissecção de aorta, aguda de aorta, o edema agudo de pulmão com a falência ventricular esquerda, a hemorragia intracerebral, né? A angina instável, tá? Bom, observações sobre cada uma delas. A emergência encefalopatia hipertensiva, né? Então, a emergência hipertensiva cerebrovascular, ela é caracterizada por três fatores, né? Que é a hipertensão arterial severa, a alteração do nível de consciência e o papiledema, né? Então, o exame de fundo de olho, papiledema, tá? Bom, então, para esse paciente, né, diante dessa suspeita, vai ser realmente
realizar exames para fazer diferenciação diagnóstica, né? De diferenciação aí de tumores, de hemorragias cerebrais ou intoxicações exógenas, né? O tratamento para esse tipo de paciente, né, caracterizado, então, não, fechou, foi uma emergência hipertensiva cerebrovascular, né, somente, né, então, o tratamento para esse tipo de paciente, o nitroprusiato, né, o Nipride, nome comercial, Nipride, né, o nitroprusiato, nome genérico, né, e porque ele promove redução de pressão arterial muito rápido. Então, aí, a gente tem que ter um cuidado muito grande para esses pacientes. Nós, né, da equipe de enfermagem, que vamos instalar o medicamento, né, o nitroprusiato, a exemplo, primeiro, nós temos sempre que ter a ideia e a noção de qual é a vazão, né, ideal desse medicamento para o paciente neste momento. Então, eu nunca vou ligar um medicamento sem ter a orientação médica de qual a vazão do nitroprusiato que nós vamos iniciar. Porque se eu inicio o nitroprusiato numa vazão muito alta, nós fazemos o paciente sair de uma pressão, a exemplo, 20 por 15 para 10 por 5, e olhe lá se no menos, isso eu estou sendo bonzinho, hein? E olhe lá, menos que isso, ou até pressão arterial inaudível, muito rapidamente, porque o efeito do nitroprusiato, ele é muito forte e muito rápido. Então, nós temos que ter muito cuidado no início da infusão do nitroprusiato, tá? Então, temos a orientação de qual a vazão que a gente começa, tá? E, a partir daí, tendo o controle de valor de pressão e gotejamento da bomba de infusão, para chegar no valor pressórico que o médico prescreveu. Então a nossa meta, né, é reduzir ou chegar a um valor pressórico de em torno de 14,9. Tá? Essa pode ser uma definição e temos que saber. Por quê? A pressão arterial ela não pode ser reduzida rapidamente. Ela tem que ser reduzida gradativamente. Tá? Claro que existem exceções, mas essa redução gradativa ela é mais indicada. Tá? Que é o caso daqui, ó. Então, o tratamento farmacológico independe... não, acho que eu já mudei de... Peraí. Cerebrovascular, aqui. A dissecção de aorta, né, aguda de aorta, tá? Então, havendo a suspeita clínica, né, de dissecção de aorta, né, tem que se realizar o exame diagnóstico, né, que aí é ecocardiograma, né, ou transtorácico ou transesofágico, para se fazer o diagnóstico. E fazer, né, claro, aí, principalmente diagnóstico diferencial com infarto agudo do miocárdio, porque a dor, né, a queixa, né, de dor no peito, ela pode ser muito semelhante, tá? O tratamento farmacológico depende aí do tipo de dissecção, né, de aorta, tá, que vai ser avaliada ao exame, né, ao ecocardiograma. A meta pressórica a ser atingida é uma exceção dentro das emergências hipertensivas, né, o mais precoce possível e o mais baixo, tá vendo? É a exceção que eu disse a vocês. Então, quando o paciente está fazendo uma emergência hipertensiva e chega numa unidade, mas que, né, ele não tem essa queixa de dor no peito, para a gente suspeitar, né, que ele está tendo um infarto agudo do miocárdio ou uma dissecção de aorta, e aí os exames complementares que vão ser o diferencial. Ele faz o eletrocardiograma, não tem nada. Aí ele faz o ecocardiograma, identifica a dissecção de aorta. Então, para esse paciente, a meta pressórica é reduzir mais rápido, tá? Por quê? Porque o que é dissecção de aorta? A dissecção de aorta é ter uma outra abertura na luz da aorta. Então, se nós temos lá, né? Essa aqui é a luz da aorta, tá? Por um motivo qualquer que não se sabe, tá? Pode iniciar uma pequena lesão no endotélio vascular da aorta, tá?
E a aorta, como nós temos ali, né, um sangue em alta pressão, né? Nós temos a artéria aorta é a que acomoda, né, a maior pressão, porque ela recebe o sangue vindo ali do coração e ela é que acomoda os maiores níveis de pressão arterial. E aí, como então a gente tem um sangue ali de alta pressão, esse sangue passando ali sempre por aquela lesão que começou, ele vai começar o quê? A fazer aumentar esta lesão e depois ele começa a entrar nesta lesão, separando as camadas da aorta. Então, separando o endotélio da aorta e as outras camadas anteriores, tá? Pode chegar até nas camadas musculares ali, tá? E aí, o que que faz? O sangue em alta pressão é igual o velho ditado, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Aqui é a mesma questão. O sangue vai batendo tanto nessa lesão que vai aumentando a lesão e vai dissecando. O que é dissecar? Né? Abrir, cortar. Ele vai cortando a aorta por dentro, até chegar no nível que ele pode estourar a aorta por completo. Né? E aí, neste caso, né, a gente chama de aneurisma de aorta dissecante. Ah, o que é isso? Né? Foi um aneurisma sempre é o quê? Né? É uma dilatação de um vaso sanguíneo, principalmente uma artéria. Tá? Então, o aneurisma, então formou-se ali uma bolsa de sangue dissecante, porque ele vai abrindo a aorta, tá? Ele vai abrindo a aorta até chegar num nível tal, claro, nível de gravidade já muito alto, que ele pode romper completamente a aorta. O paciente, nesse caso, né, de aneurisma dissecante da aorta roto, quer dizer que se rompeu, as chances de sobrevida dele são muito baixas quando ele já chega com aneurisma roto na sala de emergência. Agora, quando se faz o diagnóstico anterior, né, e aí a correção é cirúrgica, tá? Correção cirúrgica. Claro que ele vai ter todos os riscos de uma cirurgia endovascular, né, envolvendo ali a aorta, mas as chances de sobrevida dele são muito maiores, tá? Bom, então o tratamento aí também, neste caso, né, a associação de beta-bloqueador. Beta-bloqueador são medicamentos utilizados para redução de pressão arterial, tá? Eu tenho, vou perguntar aí, eu quero que alguém me fale. Me dê um exemplo de beta-bloqueador. Eu tenho certeza que vocês sabem. Vocês já até, talvez, administraram um beta-bloqueador. Isso. Todos os LOL. Atenolol, propanolol, isoprolol, se eu não me engano, eu acho que tem um desse, tá? Não, hidroclorotiazida não. Hidroclorotiazida Ai, gente, como que foge? Diurético. Diurético de alça. Hidroclorotiazida, tá? Então, é sempre o atenolol, o propanolol, isoprolol, se eu não me engano, é um outro, tá? Metolol, enfim, tá? Então, esses são beta-bloqueadores, tá? Que auxiliam a redução de pressão arterial, tá? E, claro, né, o nitroprusiato aí também pode ser utilizado para rapidez e potência na redução de pressão arterial, como eu disse aí a vocês, e os cuidados que a gente tem que ter. Então, sempre, mais uma vez, né, vamos instalar um nitroprusiato, então, muito cuidado, tá, com a instalação, né? E outro detalhe, o nitroprusiato também ele é fotossensível, né? Então ele tem que ser protegido da luz e no equipe fotossensível, tá? Bom, edema agudo de pulmão, com falência ventricular esquerda. Então, a elevação pressórica aguda, né, e a incapacidade do músculo cardíaco de elevar o débito cardíaco, né, diante de uma pós-carga aumentada, pode desencadear um edema agudo de pulmão.
Aham. E aí? O que é pós-carga? O que é pré-carga? Tá? Então, nós temos essas duas questões importantes para nós entendermos. Tá? Pré-carga seria o volume de sangue que chega até o átrio direito. Tá? Certo? Resumidamente, isso. Pré-carga é o volume de sangue que chega até o átrio direito. Quer dizer, ele chega do corpo, não é? Chega ali da veia cava inferior, da veia cava superior, chega no átrio direito. Então a gente chama de pré-carga. Tá? A pós-carga, tá? A pós-carga, ela está relacionada à força com que o músculo cardíaco do lado esquerdo, o ventrículo esquerdo, tem que fazer para ejetar o sangue para fora do coração. E esse sangue ir, então, para a aorta e ser distribuído aí para todo o corpo. Tá? Então, neste caso aqui, ó, vamos ler agora. Elevação pressórica aguda, quer dizer, a pressão arterial está alta, tá? E o músculo cardíaco não tem a capacidade de elevar o seu débito diante de uma pós-carga aumentada. Ah, então, nesses casos aqui, o que acontece é que, né, o paciente, nesse momento, ele está com toda a sua circulação sistêmica alterada pelo elevado valor de pressão arterial ali dentro do sistema sanguíneo. Tá? E aí, vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Eu estou aqui sentado, meu coração está batendo 60 batimentos por minuto. Se eu começar a levantar e começar a fazer um polichinelo aqui, tá? Meu coração pode chegar aqui a 80, 100 batimentos por minuto. O que isso significa? Quando eu comecei a ter o movimento, comecei a me movimentar, tá? O meu corpo, claro, precisou responder a este aumento da minha movimentação para manter a oxigenação e nutrição para todas as células. Com isso, ele aumenta a minha frequência cardíaca. A minha frequência cardíaca, com o aumento da minha frequência cardíaca, eu posso ter também, claro, uma elevação discreta, mas posso ter da pressão arterial. Por isso que a gente fala, olha, vai verificar a pressão arterial? O paciente chega no ambulatório para verificar a pressão arterial. Olha, por favor, sente, fique 10 a 15 minutos sentado aí. Por quê? Porque a pressão arterial, se ele caminhou ali 10 minutos, ela pode estar alterada. Fisiologicamente alterada pela movimentação do corpo. Só que aqui a gente tem o quê? Um distúrbio no organismo que elevou a pressão arterial. Tá? Com essa elevação da pressão arterial, existem mecanismos de controle que tentam reduzir, mas neste momento aqui, esses mecanismos não funcionam, tá? Porque já tentaram né, a redução e não conseguiram fazer essa redução da pressão arterial. E o coração, que teria que trabalhar mais, tá? Trabalhar mais para ejetar ou promover mais fluxo sanguíneo, ele não consegue. Por quê? Porque o sistema sanguíneo já está com uma pressão muito alta. Tá? Então, nisso, a gente fala que ele está com uma pós-carga muito alta. Mas vamos começar a olhar para trás. Se o ventrículo esquerdo não consegue trabalhar... Cadê a câmera? Se o ventrículo esquerdo não consegue ejetar o sangue eficazmente para o corpo, o que tem antes do ventrículo esquerdo? O átrio esquerdo. O funcionamento também do átrio esquerdo fica comprometido. O que tem antes do átrio esquerdo? Tem as veias pulmonares. O que tem antes das veias pulmonares? Tem o pulmão. Então, se o sangue está se acumulando, vamos falar assim, porque o coração não está conseguindo bombear eficazmente, esse sangue vai se acumulando em todas as áreas antes do coração, inclusive lá no pulmão, e
sangue parado no pulmão, a permeabilidade dos capilares pulmonares são alteradas e eu começo a ter líquidos, tá? Que eram para estar dentro da luz do vaso sanguíneo, mas por aumento da permeabilidade do capilar pulmonar, esses líquidos começam a vir para dentro dos alvéolos, tá? E ficar livres dentro dos alvéolos. E aí nós temos edema pulmonar. Certo? Entenderam? Bom, ninguém falou nada, eu vou seguir à frente. Depois vocês vão tirando as dúvidas. Tá, não, acho que tinha mais coisa aqui, né? Peraí. O tratamento inclui, né, a redução do volume circulante com o diurético de alça, tá? Diurético de alça, furosemida, tá? Então, vai se fazer, né, a furosemida para que o paciente perca líquido, tá? Ele haja uma redução de pressão arterial por redução do volume circulante, tá? Associado aí, né, com fármacos vasodilatadores, venosos e arteriais, como o nitroprusiato, tá? Ou a nitroglicerina, tá? Que é o Tridil, né, nome comercial, né, ou nitroglicerina. A nitroglicerina, ela está associada, geralmente, né, ela vai ser administrada mais quando os pacientes têm uma insuficiência coronariana. Porque a nitroglicerina, ela tem um papel grande também de dilatação de artérias coronárias, tá? Então, ela pode ser uma droga de escolha para esses pacientes que estão com insuficiência coronariana, né? Então, que eles chegam lá, pico hipertensivo, dor no peito, tá? E aí faz-se todos os diagnósticos diferenciais, então a nitroglicerina para esse paciente pode ser benéfico a ser usado, tá? Acidente vascular cerebral. Bom, para esse tipo de emergência hipertensiva, né, o manuseio da PA, né, na fase aguda da doença, eu acho que o que vocês leram aí não existe uma definição clara, né, é muito controverso, tá? Então, o que a gente tem, né, que a Associação Americana do Coração, né, tem um protocolo aí de que o controle pressórico para esses pacientes, né, seja de AVC isquêmico ou AVC hemorrágico, né, recomenda administrar os fármacos aí para quando a pressão, a PA média, né, for maior aí que 130 milímetros de mercúrio, tá? Ou uma sistólica maior de 220, maior ou igual a 220, tá? Para níveis pressóricos mais baixos, é recomendado utilizar apenas fármacos antihipertensivos se houver comorbidades, tá? Bom, para níveis pressóricos sistólicos, né, maiores que 220 e níveis pressóricos diastólicos menores que 140, o fármaco preconizado é o beta-bloqueador, né, que a gente já falou, tá? E se o nível pressórico diastólico for maior que 140, o nitroprusiato, tá? Então, essa hoje é uma indicação aí da Associação Americana do Coração, tá? Para tratamento pressórico relacionado ao acidente vascular cerebral. A síndrome coronariana aguda, que eu comentei há pouco, também, né, são frequentes, né, quando acompanhadas, né, de níveis pressóricos elevados, em virtude da maior liberação de catecolaminas, né, e ativação do sistema renina-angiotensina. Tá, o que é isso? O que é uma catecolamina? Me dê um exemplo de catecolamina. Hein? Só estou eu na sala, gente, cadê vocês? Adrenalina, isso, Luiz. Então, a adrenalina é uma catecolamina, né? E
né, elas podem estar aumentadas neste momento de níveis pressóricos aumentados, tá? E isso vai colaborar. A adrenalina faz o quê? Vasoconstrição, tá? Então, o paciente está com uma PA alta, só o nível pressórico elevado já prejudica a irrigação coronariana e ainda provoca vasoconstrição de coronárias, tá? Então, isso leva ao desenvolvimento de uma síndrome coronariana aguda, vinculado ao aumento de pressão arterial. O paciente não está infartando, ele não está tendo um infarto por bloqueio, né? Por uma arteriosclerose, tá? Ali na artéria coronária. Não. Ele está tendo uma síndrome coronariana porque os níveis pressóricos estão elevados e existe uma dificuldade de chegar sangue à musculatura cardíaca, tá? Bom, sistema renina-angiotensina é o sistema que controla a quantidade de água, né? É um dos sistemas controles que o nosso corpo tem de pressão arterial, tá? Que é esse daqui que eu vou colocar para vocês. Não assustem, não. Bom, esse sisteminha aí, né? Esse esquema é o esquema do sistema renina-angiotensina. Eu só coloquei para vocês, para vocês terem a noção do quão é complexo, e esse aqui é um dos sistemas de controle de pressão arterial que o nosso organismo tem, tá? Bom, ó, então começando de onde? O nosso fígado, tá? Produz o angiotensinogênio, tá? E o nosso rim produz a renina, tá? Bom, renina é uma enzima, tá? Angiotensinogênio é um precursor da enzima angiotensina 1. Então, o angiotensinogênio, quando encontra com a renina, é transformado em angiotensina 1. Bom, essa angiotensina 1 ainda não tem uma ação específica. Por quê? Porque aí ela vai lá para os pulmões, tá? Na superfície do endotélio, tanto pulmonar quanto renal, e vai encontrar a ECA, a enzima conversora de angiotensina. Essa enzima conversora de angiotensina transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. E aí sim, a angiotensina 2 é que tem um papel importante no nosso corpo. Como? Ele vai estimular a atividade simpática, né? Que é aumento do batimento cardíaco, tá? Então, principalmente vinculado, né? Aumento da pressão arterial, também, né? Vai fazer com que aumente a reabsorção dos íons sódio e cloro e a excreção de potássio e retenção de água. Então, olha, também para aumentar a pressão arterial. Lá no córtex nosso rim, sobre o rim a gente tem a glândula adrenal. Tá? Então, a angiotensina 2 lá na glândula adrenal vai estimular a secreção de aldosterona. E o aldosterona estimula a retenção de água. Tá? Também, outro efeito, angiotensina 2, vasoconstrição arterial, que eu falei a vocês, aumento da pressão sanguínea, então no vaso sanguíneo. E lá na glândula, na hipófise, na glândula pituitária, né, ela vai estimular a secreção de ADH, de hormônio antidiurético, tá? E esse hormônio antidiurético lá no rim vai estimular a absorção de água. Tá? Então, tudo isso aqui faz com que a gente tenha retenção de água e sal, aumenta o volume circulante e a perfusão do lado renal, ela vai aumentar também, né? Mas o mais importante é isso, a retenção de água e sal e aumento de volume circulante. Então, o sistema renina-angiotensina está vinculado a esses controles de aumento de pressão arterial.
Eu falei aqui com vocês, ó, ECA, a enzima conversora de angiotensina. Não sei se vocês acompanharam muito bem ultimamente falando do Covid, né? O Covid, o vírus, né? Qual é a porta de entrada do Covid nas células? Vocês ouviram falar disso? Eu acho que tá pequeno aí para vocês verem. Deixa eu tentar aumentar aqui. Não. Ó, né, o SARS-CoV-2, tá? Ele entra na célula, tá? A partir dos receptores da enzima conversora de angiotensina, tá? Da ECA, tá? Um receptor ali determinado 2, tá? Então, a porta de entrada das células, né? A porta de entrada das nossas células para o COVID está relacionada ao receptor que as nossas células têm para a enzima conversora de angiotensina. Ai, peraí que eu me perdi aqui onde eu tenho que estar. Bom, então assim, é só essa questão, né? O SARS-CoV-2, o ponto de chave aí para jogar para vocês é isso. O SARS-CoV-2, ele infecta a nossa célula a partir de um receptor que as nossas células têm para a enzima conversora de angiotensina, tá? Já falei. Então, outra emergência hipertensiva, a pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Tá? Então, a pré-eclâmpsia é caracterizada pela PA elevada, aí, né, acima de 140 por 90, e proteinúria acima de 300 miligramas em 24 horas, né, após a vigésima semana de gestação. Então, para estes casos, né, a administração de fármacos antihipertensivos é indicada, né, quando a pressão sistólica e diastólica se mantém acima de 150 por 95, tá? Para pressões sistólicas e diastólicas maiores de 170 por 110, né, respectivamente, confirma-se então a emergência hipertensiva e sugere a necessidade da internação da gestante, tá? Neste caso de internação, o antihipertensivo preferencial é a hidralazina, tá? Por via intramuscular ou endovenosa, tá? Mas é claro que vai depender muito da avaliação, né, da equipe médica para esses casos, tá? Em alguns momentos, indica-se até mesmo, né, a interrupção, claro, né, em casos graves, a interrupção da gestação, tá? Porque está em risco a vida da mãe, tá? E, claro, também do feto, tá? Então, as condutas aí nas emergências hipertensivas, né? Então, estabelecido sempre o diagnóstico da emergência hipertensiva, né? Se recomenda, claro, aí a redução da PA, né? Média em torno de 20 a 25% na primeira hora,
tá? Atingida, então, a pressão a diastólica entre 100 e 110 milímetros de mercúrio, tá? Manter esses níveis entre a segunda e a sexta hora, tá? Com exceção das dissecções agudas de aorta, que aí a redução ela tem que ser, da pressão arterial tem que ser mais brusca, porque senão vai correr o risco da aorta, né, se dissecar completamente, né, e se romper. Então, utilizar os fármacos antihipertensivos por via endovenosa, sempre em bomba de infusão, tá? E com monitorização pressórica rigorosa, tá? Nesses casos aqui, em momentos de controle de pressão arterial para esses casos, avaliar até mesmo com a equipe, né, a necessidade da pressão arterial invasiva, né? Então, de funcionar uma artéria, né, e fazer uma análise, né, um acompanhamento dos níveis pressóricos mais fidedigno, né, e mais em tempo, tá, com a avaliação da pressão arterial invasiva. Pronto, gente. Nesse assuntos aqui, eu sei dúvidas, o que vocês querem perguntar? Eu sei que não é igual a gente estar dentro de sala de aula, tá? Com certeza ia ser mais diferente, mas enfim, né? É o que a gente está podendo fazer nesse momento, né? De todo essa diferença, né? No momento que a gente não pode se encontrar. Dúvidas? Vou beber uma aguinha aqui enquanto vocês escrevem. Deixa eu ver se alguém mais entrou também. Débora. Eliane Elisângela. Silvia tá aí, Thalita, Vanilda. Thaís. Isso mesmo, Thaís. Muitas vezes a gente tem essa impressão, né? De que, né, por um paciente que está com emergência hipertensiva, né, o foco é reduzir a pressão arterial para o nível ideal, né, de normalidade, né? Chegar nos 120 por 80, né? Mas não é bem assim, né? Realmente não é bem assim, né? A gente tem que ter cuidado, porque a redução brusca da pressão arterial também pode ser prejudicial para o paciente, tá? Principalmente nessa questão, né? Se você tem uma redução brusca, né? O nosso corpo, como eu disse a vocês, ele tem um aparato adaptador muito grande. Então, quando eu tenho pressão arterial elevada, eu tenho uma série de adaptações que o meu corpo faz. E se eu reduzo essa pressão arterial bruscamente, não dá tempo dele se autorregular. E aí eu posso ter o quê? Uma redução de suprimento cerebral, redução de suprimento sanguíneo, cardíaco, renal, tá? Então, por essa razão que essa redução de pressão arterial ela não pode ser tão brusca. Ela é a meta, mas ele não pode ser realizado bruscamente. Vou só esperar a Thalita terminar de digitar ali, e aí eu passo para o próximo assunto.
Isso, Thalita. A conduta aí, né? Aí a gente tem que ver, assim, quais foram os níveis pressóricos de entrada, né, da sua avó, né? Porque ela teve angina do peito, isso, ó. Então, nesses casos aí, o que geralmente a gente está acostumado a acompanhar, né, é a paciente chega, claro que identificou já uma pressão muito elevada, já o início já para redução de pressão gradativa. Enquanto isso, se faz exames complementares, tá? Então, o eletrocardiograma, aí ele existe uma necessidade de ser realizado para se fazer o diagnóstico diferencial, tá? Antes de seguir, né, para as medicações específicas para cada um, né? Então, se foi um IAM, então, aí, no caso, né, do acompanhamento, né, e de medicações para dilatação arterial, né, dilatação de artérias coronárias, enfim. No caso, foi dada a medicação antes do eletro, e o eletro voltou ao normal. Isso, então, é uma conduta que muitas vezes a equipe de saúde no momento ela pode tomar. Por quê? Porque os níveis pressóricos muito altos, eles podem ser muito prejudiciais ali, né, para o paciente. Mas, enfim, aí a conduta, ela pode ser feita em conjunto, né? Enquanto eu estou reduzindo a pressão arterial já, vai se fazendo os exames diagnósticos para fazer o diagnóstico diferencial, tá? Então, porque assim, uma coisa também que se tem que avaliar é que quando eu estou com uma pressão muito elevada, né, se eu aguardo para fazer um eletrocardiograma, aguardo para fazer um ecocardiograma, então muitas vezes isso não pode ter, né? Assim, eu tenho que começar já a tratar a pressão alta, tá? Então a conduta, ela está correta, sim, tem que começar a tratar a pressão elevada, o nível pressórico elevado. Enquanto isso, faz-se o diagnóstico diferencial, tá? Ok, Michelle, depois vai estar disponível e você assiste lá. Não, Thaís, assim, eu não avalio que pode ter prejuízo, não, tá? Porque, assim, a medicação para tratar o IAM, né, muitas vezes o que vai ter ali, né, os cuidados com o paciente com IAM, a medicação para fazer dilatação coronariana, melhorar, né, melhorar a irrigação coronariana, tá? Então, assim, porque seria a nitroglicerina, um beta-bloqueador, que são usados também no tratamento da emergência hipertensiva, né? Então, assim, não tem uma relação de prejuízo, tá? Não tem a relação de prejuízo, tá? Então, e aí, como eu disse, muitas vezes até vai acontecer porque o nível pressórico está elevado. Então, a gente não pode esperar muito. Eu não posso esperar um eletrocardiograma que vai ser rodado daqui. Exemplo, se não tem condições de ser feito ali imediatamente, vai ser gastar uns 10 minutos ainda para fazê-lo, tá? É claro que esse caso é um caso que exige a atuação imediata ali da equipe, né? Rodar o eletrocardiograma rapidamente, tá? Mas se ele for demorar um pouco, a gente não pode esperar, porque os níveis pressóricos estão muito elevados. Então, começa a reduzir os níveis pressóricos e aí vão se fazendo os exames diagnósticos, exames complementares para fazer o diagnóstico diferencial, tá? Mais alguma? Beleza. Bom, monitorização cardíaca. Quando a gente fala de monitorização cardíaca, eu acho que assim, o videozinho que eu coloquei lá para vocês verem, eu acho que ele é bem detalhista e detalhado, né, na questão da monitorização cardíaca. O que que eu quero destacar a vocês aqui nesse momento? Deixa eu só arrumar meu relógio aqui que está me incomodando.
Porque muitas vezes a gente fica acostumado com aquela questão lá, né, de Brasil e Flamengo, né, verde, amarelo, preto e vermelho, tá? Só que a gente esquece, né, que existem dois modelos diferentes, né, dois padrões, tá, de colocação de eletrodos, de monitorização cardíaca no paciente, tá? Então, que existe aí o padrão americano, né, que diverso, né, desse que a gente conhece, tá? Com a cor branca e a cor marrom, né? E o padrão europeu, que é o vulgo que a gente sempre conhece aí, né? Do verde, amarelo, preto e vermelho e branco, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesses casos, quando eu for monitorizar um paciente, tá? Primeiro, é a identificação de quantas vias tem, né, esse monitor, tá? Porque ele pode ter 3 vias, tá? E aí a indicação, então, só de lado direito, lado esquerdo e um eletrodo neutro, tá? Que vai ser colocado, né, no centro do tórax, tá? Então, 3 vias, um do lado direito, um lado esquerdo, um no centro do tórax. Agora, já os de 5 vias, já aí ele pode estar no padrão europeu ou no padrão americano, tá? E aí, sempre o cuidado nessa identificação lá das siglas em inglês, né? Que vai estar no padrão americano, né? Cadê? Do pernas, né? Legs ou arms, né? Então, RA, né? Braço direito, né? LA, braço esquerdo. LL, leg, né? Então, leg, perna esquerda, né? Left, esquerda, né? RL, perna direita, right, perna, né? Leg direita. Leg é o outro, né? Já misturando os dois. Então, leg right, né? Então, perna direita. E o marrom, que seria o neutro, né? Do pré-cordial, tá? Então, cuidado com esse momento da instalação. Por quê? Porque se eu instalo erroneamente, melhor dizendo, né? Eu posso levar a uma análise eletrocardiográfica de uma isquemia cardíaca que, na verdade, não está acontecendo ou está marcando lá no traçado eletrocardiográfico que os eletrodos estão colocados em posições erradas, tá? Então, cuidado nesse momento da monitorização cardíaca, tá? Que o mais importante é isso, a colocação dos eletrodos, tá? No paciente, certo? E aí, sempre ver, olha, se, uma coisa que é fácil, né? Você chegou lá, viu branco e marrom, você já sabe que é padrão americano, né? Viu o amarelo, né? Olha, amarelo só tem no padrão europeu, tá? Então, cuidado com essa questão, tá? Porque branco também tem no padrão europeu, né? Só que o branco, no padrão europeu, é no pré-córdio, né? E o branco no padrão americano é no braço direito, tá? Então, tem muito cuidado com isso. Então, atenção. Ele até colocou aqui, né? Deixa eu ver se eu pego o ponto do vídeo. Aqui, ó. Né? Então, sempre ter muita atenção, né, na hora de colocar, né, aqui no cabo, né, no cabo do eletrocardiograma, né, dos eletrodos do eletrocardiograma, ele vai estar indicando. Então, aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, vinculado ao padrão americano, Associação Americana do Coração. E aqui é o padrão europeu, tá? Então, muito cuidado, se atentem para isso, tá? Que pode ser, olha, estão os dois aqui, né? Mas pode ser que aqui, ó, você vai ter lá, né, o eletrodo vermelho em vez do branco. Aí você fica perdido. Você está olhando só por aqui, você acha que está errado. Aí você pega e vai trocar, né? Ah, não, mas está errado, vou trocar, tá? Então, cuidado com essa observação no momento de fazer a monitorização do paciente, tá? Vinculada à monitorização, vai ser nós termos a ideia do eletrocardiograma. O eletrocardiograma, eu vou deixar para um ponto específico disso futuramente, tá? Porque eu vejo, assim, dá para a gente passar e discutir isso
aqui, né? E eu acho que tem outros professores também que vão trabalhar com esse assunto. Em terapia intensiva, é um assunto que eu gosto de trabalhar sozinho, numa única aula, com mais tranquilidade, para vocês entenderem mais sobre o eletrocardiograma, tá? Então, hoje não vai ser, tanto que vocês viram, não é o nosso foco aqui, né, de interpretação do eletrocardiograma, tá? É só mesmo para vocês entenderem que existe a monitorização correta e que todos esses cabos, todos esses eletrodos ligados no paciente, né, eles vão tirar informações elétricas do funcionamento do coração em posições diferentes. É como tirar foto em posições diferenciadas. E cada foto vai ver um ângulo diferente da musculatura cardíaca. E com isso, por isso que os traçados eletrocardiográficos são diferentes. Né? Então, você tem traçado, tem, né, em derivação que o complexo QRS está mais alto, está menor. Né? Então, por quê? Porque a cada derivação vê o coração de ângulo diferente. Né? E cada derivação é proporcionada pelas posições dos eletrodos, tá? No corpo do paciente. Tá? Bom, o outro assunto foi reanimação cardiopulmonar. Né? A reanimação cardiopulmonar, eu coloquei 2 vídeos aí para vocês verem, né? Um que é a importância da reanimação cardiopulmonar, né? E da proteção agora nessa questão, né, do Covid-19. Então, a reanimação cardiopulmonar, ela tem que ser feita com segurança para toda a equipe de saúde que vai prestar atendimento ao paciente suspeito ou confirmado de Covid. Então, a equipe só vai entrar para prestar assistência a este paciente quando estiver devidamente paramentada, não colocando em risco nenhum profissional de saúde, mesmo que se retarde um pouco o início das manobras de reanimação para este paciente. Tá? Então, essa é o mais importante que eu quero deixar aqui para vocês de mensagem, né? Paciente com suspeita de Covid ou confirmado, a reanimação cardiopulmonar tem que ser realizada e deve, mas somente quando a equipe de saúde estiver toda paramentada ali para prestar assistência a esse paciente, tá? E o paciente estava com via aérea, né? Estava respirando espontaneamente. E aí ele levou uma insuficiência respiratória, vai precisar ser entubado. Então, a equipe toda preparada. O responsável pela intubação, o indicado, é que é um médico com maior experiência em intubação endotraqueal. Para que o quê? Porque isso a chance de ter êxito numa única tentativa vai ser maior. Então, o médico mais experiente vai fazer a intubação. Quando faz a intubação, e a gente vai fazer acoplar, e aí vamos lá pegar o videozinho aqui, acoplar o sistema bolsa-válvula-máscara. Aqui. Estava ali, eu passei. Teste de Covid-19 de maneira garantida no contexto dos Peraí, deixa eu só chegar aqui, gente, no ponto certo. Periférica da equipe da PC, ao verificar uma de possível, o médico retirar o circuito do ventilador KME do tubo, similar sobre o médico mais experiente. A laringoscopia e da intubação deverá realizar a intubação. Aqui, ó. Então, nesse momento aqui, ó, se nós precisamos fazer, né, utilizar o sistema bolsa-válvula-máscara, tá? Entre a máscara e
o AMBU, né, o sistema bolsa-válvula, eu tenho que ter um filtro EPA, tá? Porque esse filtro aqui vai evitar a disseminação de aerossóis possivelmente contaminados ali pelo paciente, né, com COVID, tá? Então, no paciente com COVID, sempre será necessária a utilização desse filtro bacteriológico, né, filtro EPA, tá? Para proteção de toda a equipe e evitar a formação de aerossóis com o vírus ali no ambiente que a equipe está trabalhando, tá? Então, eu acho que aqui, que eu vi de mais importante para destacar com vocês é isso, tá? Também, né, claro, que no atendimento à parada cardiorrespiratória, os pontos importantes a serem sempre identificados. Primeiro, todos os equipamentos, e visto isso numa sala de emergência, todos os equipamentos necessários para atendimento a uma parada cardiorrespiratória têm que estar de pronto uso. Todas as medicações também. Então, o carrinho de emergência, sempre equipado. Laringoscópio, sempre com as lâminas prontas para uso e com a luz funcionante, a pilha com carga. Medicações todas também, né, no carrinho de emergência. Todo o aparato de equipo, material para punção, as soluções endovenosas, seringas, agulhas, todas fazendo parte ali do carrinho de emergência. E ter uma equipe profissional muito coesa, sabendo cada uma as suas funções. Né? Então, se o paciente inicia com uma parada cardiorrespiratória, a enfermagem, né, já tem que, né, é a equipe que muitas vezes identifica mais rapidamente esse indivíduo em parada cardiorrespiratória. Então, a equipe tem que ter sempre já conhecimento de quais são as ações, o que eu devo iniciar a fazer, né? Buscar, já colocar disponível o carrinho de emergência, né? Aqui eu vou falar no ambiente da sala de emergência, né? Então, já acionar a equipe médica, né? Já iniciar um atendimento a essa vítima, no seguinte sentido de que, olha, a equipe de enfermagem, ela não precisa esperar o médico chegar para iniciar uma RCP, né? Nós podemos já iniciar uma RCP já de imediato. Então, já utilizarmos o sistema bolsa-válvula-máscara para fazer ventilação e já vou iniciando compressão cardíaca externa, tá? Chegando a equipe médica, aí, claro, essa questão da mudança de quem está fazendo as compressões a cada 2 minutos, a questão da medicação, né, que aí o médico vai fazer, nesse momento aqui, a prescrição verbal, né, para se fazer adrenalina a cada 3 a 5 minutos, ou outra medicação que ele julgar necessário. Mas o importante é que a equipe saiba o que deve ser feito. Tá? Se um paciente chega na sala de emergência em parada cardiorrespiratória, é claro que esse é um ambiente de muito estresse e ansiedade, mas o que vai fazer a equipe vencer esse estresse e essa ansiedade é que as ações estejam bem claras, o que compete a cada um dos profissionais. Quando nós estamos aqui dentro da sala de emergência aqui do pronto-socorro, nós temos agravantes dessa situação, que é o quê? Muitas vezes, nós temos uma sala de emergência cheia ou, né, com mais pacientes, né, ali. Nós temos equipe multiprofissionais, tanto os servidores quanto vários estudantes, residentes. Então, isso tumultua, enche mais aquele ambiente, fica mais cheio de profissionais e estudantes. E nesse momento, então, a gente tem que ter muita cautela na realização de todas as tarefas. Por quê? Porque tem muita gente, muitas vezes as ações, eu penso que a Thaís vai fazer, a Thaís está pensando que eu vou fazer e ninguém faz. Então, tem que ter, a enfermagem tem que estar muito atenta a isso. Então, chegou o paciente já em parada cardiorrespiratória no ambiente da sala de emergência, punção venosa imediata, né? Preparação de material para intubação imediata, né? Abertura do carrinho de emergência imediato.
Tá? Ah, mas e tirar a roupa do paciente e expor? Gente, isso é depois. Monitorização do paciente imediata, tá? Então, tudo isso, a equipe tem que estar muito coesa e muito clara em quem faz o quê. Então, a importância nesse atendimento à reanimação cardiopulmonar para a equipe de enfermagem é isso. Temos que saber o que fazer neste momento. Cada um, se uma parada ocorre numa clínica, né, numa clínica de internação, por exemplo, a equipe tem que saber o que fazer, né? Onde está o carrinho de emergência? Acionar a equipe médica. Ah, eu tenho que esperar o médico chegar, né, para fazer uma RCP? Não, não precisa. Eu posso começar a fazer a RCP até a equipe médica chegar. A gente a gente não vai entubar, a gente não vai fazer medicação. Mas eu posso pegar o sistema bolsa válvula máscara e começar a fazer ventilação do paciente enquanto o colega faz massagem cardíaca externa. Tá? Isso reduz muito a ansiedade da equipe e, claro, um resultado, podemos propiciar melhores resultados para o paciente que está passando por essa parada cardiorrespiratória. Tá? Bom, assim, de parada cardiorrespiratória, era isso que eu queria comentar também a vocês, esses pontos de destaque, tá? Em relação a essa questão do Covid-19, né? Bom, era isso. Questões, dúvidas de vocês? Estou aberto a perguntas. Tranquilo, Thalita? E os demais? Bom, então não se esqueçam de resolver, quem não fez o questionário, né, do tópico 3, fazer até hoje, tá? Às 23h55. Não se esqueçam de responder, tá? E vocês viram lá, né, que os materiais já tem disponível do próximo tópico, né, do tópico dessa semana, tá? Carolina, não mistura. O manequim é de primeiros socorros, tá? Complementação de primeiros socorros. Tem que mandar o vídeo até o dia 4 de outubro, tá? 4 de outubro também. Porque no dia, acho que, se não me engano, no dia 6 de outubro, a gente fecha a disciplina de primeiros socorros. Isso. Tá? Então, mandar o vídeo até dia 4 de outubro. Tá? O vídeo do manequim, que é de complementação de primeiros socorros, tá? Só para vocês os outros que ouvirem não confundirem, tá? Bom, então, não havendo mais perguntas, né? Estou disponível no WhatsApp, e-mail, tá? Gerou dúvida, pode perguntar, tá? Não se esqueçam de fazer as tarefas lá, né? O questionário principalmente. Tá? Então, muito obrigado aí a todos vocês que me ouviram, tá? Estou com o sentimento, né, de que ninguém fala comigo, nem para mim ouvir uma voz, né? Estou isolado, vocês me deixam isolado aqui. Mas, enfim, tá?